Esse é o nosso quarto podcast de nossa 11ª série. Eu sou o professor Loretti e vou comentar sobre algumas disfunções advindas da produção em massa. Então vou começar falando sobre alienação do trabalhador e eu estou me baseando no livro Produção Lean Simplificada de Pascal Denis. Todo podcast eu preciso falar, não tenho nenhum vínculo com o autor, apenas recomendo esse livro como um leitor entusiasta, recomendo fortemente aos nossos alunos. A produção em massa tradicional ela tinha alguns problemas. Os trabalhadores a detestavam. Já para começar, já detestavam. Ninguém queria estar na fábrica. Todo mundo via a hora de terminar o expediente, bater o cartão e ir embora. Os sindicatos lutavam constantemente para reduzir as horas de trabalho. Até hoje, principalmente quem é metalúrgico, acompanha movimentos sindicais para redução de jornada de trabalho. Havia um baixíssimo sentimento de parceria entre a empresa e seus funcionários. Na verdade, tudo era mais parecido com uma guerra de trincheira. Muitas obras de arte satirizavam a produção em massa, incluindo o próprio Charlie Chaplin. Você pode ver aqui em uma das imagens, quem está acompanhando pelo YouTube, esse podcast também está sendo disponibilizado em formato de vídeo foto no YouTube. Até faço algumas sátiras também com algumas imagens de Charlie Chaplin, com o seu clássico filme Tempos Modernos. Na qualidade, a qualidade ficava sempre em segundo plano em relação à produção e as taxas de defeito eram extremamente altas quando comparada com os padrões atuais. Os trabalhadores não estavam envolvidos na organização do trabalho. Eles constantemente retinham informações que poderiam melhorar o processo. É o que a gente sempre comenta, em todos os nossos cursos. Precisa-se consultar sempre quem trabalha na operação. Ele sim domina as artimanhas, conhece os segredos daquela operação e pode nos ajudar muito nos trabalhos. Eles constantemente retinham essas informações, como eu falei, que poderiam melhorar o processo. A inspeção no fim da linha tornou-se a norma. Especialistas em qualidade verificavam os produtos finais e uma tropa de técnicos de reparo consertava os produtos abaixo do padrão. Então imagina que problemão. Chegar lá no final, precisando vender o produto, detecta-se um problema e tem que fazer um reparo, tem que voltar a fazer um reparo, enviar para uma oficina, então são custos já não previstos ao processo. No quesito maquinaria, a maquinaria se tornava cada vez maior, visando a economia de escala, ou seja, equipamentos que podem produzir mais peças por hora, por exemplo. Prensas, por exemplo, muitas vezes se especializavam em prensar uma única peça. Para justificar o enorme custo da maquinaria, a contabilidade desenvolveu princípios contábeis de custo que focavam a unidade ao invés da eficiência geral. Isso encorajava a produção em lotes e o crescimento de enormes estoques de produtos em processo e de produtos finais, mesmo não havendo clientes para comprá-los, aumentava. Então, produzia-se para estocar. Até hoje, a gente sabe que algumas montadoras, algumas fábricas produzem para enviar para pátio muitas vezes, diferente de algumas montadoras japonesas. As montadoras japonesas produzem segundo a sua demanda. A gente vai comentar isso em outros podcasts, mas algumas outras produzem para pátio, produzem para deixar em estoque. É muito difícil, praticamente você nunca vai ver um feirão da Toyota, eles encherem um pátio e terem que dar vazão naquele estoque. Isso tudo aparecia como ativo nos balanços da empresa, apesar da imensa quantidade de dinheiro que absorvia. A ênfase era manter a máquina funcionando a todo custo. A produção em lotes também criou problemas de qualidade. Um defeito seria replicado em todo o lote antes de ser detectado. Então, como eu falei, a inspeção de final de linha ia pegar o problema lá no final. Aquele problema poderia ter acontecido em 100, 200 veículos. Como consequência, surgiu uma mentalidade voltada para pôr a máquina para funcionar, evitando paradas de linha a qualquer custo e colocando em relevância consertos de final de linha por tropas de especialistas. No quesito engenharia, a produção em massa também provocou o início da discórdia na profissão da engenharia. Do mesmo modo que o trabalho no chão de fábrica era minuciosamente dividido, o trabalho dos engenheiros também o era. À medida que os produtos se tornavam cada vez mais complexos, a engenharia se ramificava em inúmeras especialidades. Engenheiros tinham cada vez menos o que dizer para outros engenheiros que não pertenciam às suas especialidades.
Isso resultou em problemas de projeto. Quanto menos os engenheiros se comunicavam, mais demorava para que um produto fosse do projeto à produção. Isso principalmente para quem trabalha com análise de riscos, FEMEA, projeto. A gente sabe que é um problema a falta de comunicação. Dentro de um FEMEA, por exemplo, existem características chaves que devem ser abordadas por pessoas chaves. Tem que se envolver aquelas pessoas para se desenvolver um projeto, né? Sabe-se que as informações que elas vão trazer são ricas à continuidade do protótipo, do projeto, na sequência do produto. Apesar desses problemas, o sistema de produção em massa seguia em frente. Os Estados Unidos dominavam o mundo da manufatura. A produção em massa também se difundiu na Europa, primeiro através da expansão da Ford e da General Motors, e depois através do crescimento de empresas como Fiat, Renault e Citroën. Essa situação poderia ter continuado indefinidamente se não fosse a crise do petróleo nos anos 70 e os acontecimentos em Toyota City. Então aqui nós vimos os problemas que ocorreram em alguns níveis devido à produção em massa, que foi inovadora. Ela trouxe ganhos significativos à economia, ela trouxe cultura diferente, ela trouxe muitos benefícios, mas nem tudo são rosas. Também trouxe alguns malefícios que a produção enxuta, observando-os, conseguiu contorná-los. Então, nos próximos, a gente vai começar a falar sobre produção enxuta.